Quero falar também sobre o Vasco e a situação de Pedro Raul, que tem melhorado, além de uma série de outras novidades. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM e Yahoo, entre outros. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se ainda não é inscrito, aperte esse botão vermelho de inscreva-se. Se você já é inscrito, não esquece de deixar um like, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero contar ainda que Alex Teixeira fez nessa quinta-feira um dos gols da vitória do Vasco por 4-1 contra o Boa Vista. Dessa maneira ele quebrou um jejum de quase 14 anos sem balançar as redes, e em São Januário o último gol havia sido anotado em julho de 2009, jogo contra o Fortaleza. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco, mais especificamente sobre a fase de Pedro Raul. Você sabe que o Vasco venceu o Boa Vista por 4-1 na noite dessa segunda-feira em São Januário. Foram 2 gols do Pedro Raul, um gol do Alex Teixeira e mais um do Jair. Vitória fundamental para o Vasco, que acabou pulando para a terceira colocação na classificação geral. São 17 pontos conquistados. O Vasco vai para a última rodada, à frente do Volta Redonda, que tem 16, e do Botafogo também 16. Desses 3 times, 2 passarão para o mata-mata da semifinal e um será eliminado. O pior para o Vasco é que o confronto mais difícil é justamente o dele. Ele enfrenta o Flamengo no Maracanã no próximo domingo. Antes de falar sobre esse jogo, só contar um pouquinho sobre a fase do Pedro Raul, que começou muito mal com a camisa do Vasco, super cornetado pelo torcedor, mas aos pouquinhos a coisa tem melhorado. São até agora 6 gols e mais 2 assistências em 8 partidas, ou seja, ele participa de um gol ou de uma assistência por jogo. Essa tem sido a média do atleta. O nível de desempenho também tem melhorado, especialmente a partir do momento em que ele passou a formar dupla com o Alex Teixeira. Jogadores que têm se entendido. O Pedro tem funcionado bem como pivô, nas jogadas aéreas e na preparação do time, muito melhor do que qualquer um dos centroavantes que o Vasco tinha na temporada passada. Investimento relativamente baixo, na casa dos 11 milhões de reais, por um centroavante de 25 para 26 anos de idade, que tem passaporte europeu e que, se fizer sucesso com a camisa Cruz Maltina, vai render uma enorme quantia de dinheiro num futuro não tão distante. Para fechar sobre o confronto contra o Flamengo, Maurício Barbieri disse, depois da partida dessa segunda-feira, que tem a esperança de contar com o Andrei. Ele só não foi apresentado ainda porque o Cruz Maltino espera por um documento vindo do Chelsea. Se esse documento chegar, por exemplo, nessa terça-feira, o anúncio ocorre em seguida e ele passa a treinar com o elenco para ficar à disposição no grande clássico. Já Marlon e Figueiredo, que se recuperam de contusão, só terão chance de jogar se estiverem treinando o mais breve possível. Minha diretoria, mais uma vitória do Vasco, goleada de novo, 4-1 pra cima do Boa Vista, boa atuação, amassou os caras, jogou bem. Próximo domingo tem Flamengo e Vasco, né? E evidentemente que todas as análises são em cima de, opa, o que será que vem pro Flamengo e Vasco? Vasco é favorito e tal, não sei o quê. E eu confesso a vocês que eu não gosto muito dessas mudanças radicais, né? Eu acho que as coisas não mudam dessa maneira. Então, assim, um pouco mais de pé no chão. Eu sei que isso não parte do torcedor vascaíno, mas sabe como é que é, meus colegas, né? Quer vender? Bum! Capa. Vasco favorito contra o Flamengo, etc, etc. O que evidentemente não é bem assim. O time do Vasco tem uma evolução gritante de 2022 para 2023, gritante. Era um time que era uma zona e o time do Vasco agora tem um padrão, tem uma maneira de jogar, tem um formato, é outra parada, né? Se vai dar certo, se não vai, são outros 500, mas assim, claramente o Vasco já é outra parada em relação ao que ele era na temporada passada. O Pedro Raul tá começando a se ajeitar, tá começando a acertar lá o ritmo de jogo e tal. O Vasco ainda não tem o Figueiredo, que é um jogador que eu acho que vai acabar em algum momento ganhando a vaga de titular. Eu acho ele muito bom jogador, seja no meio, que eu já acho um pouco mais arriscado, porque o Jair é um volante que sai pro jogo, então já não sei se dá pra jogar Teixeira, Jair e Figueiredo. Porra, seria foda, mas seria muito ofensivo. Eu acho que é mais fácil ele ganhar uma posição, ele, Peck e Pedro Raul na frente, do que necessariamente uma posição no meio, embora tenha gostado da ideia dele ter jogado os primeiros jogos lá nos Estados Unidos de segundo volante. Mas como o Jair é um jogador que sai muito, eu acho que prender o Jair, sei, cara, acho que meio cagada, sabe? O Jair no Galo, ele alternava muito com o Alan, porque depende de quando jogava o Zarate ou o Nacho, o primeiro volante alternava. Então
Existia um primeiro e segundo volante? Não. O Alan até ficava um pouco mais atrás do que o Jair às vezes, mas isso na teoria. Porque quando o Zaratio não jogava, o volante do lado direito saía mais. Quando o Zaratio jogava, o volante ficava um pouco menos e saía do lado esquerdo. Era muito dependente desse formato. E o Atlético trocou isso várias vezes. Então nunca ficou muito claro quem era o primeiro e o segundo. Na verdade, eram dois jogadores que faziam uma função muito parecida. Só que o Jair, claramente, ele está ajudando muito no apoio do time do Vasco. Então, você abrir mão de um volante um pouco mais fixo, né? O Rodrigo, por exemplo, ou que seja o Zé, qualquer outro, eu não sei se dá pro Figueiredo jogar ali, mas acho que ele volta pro time e acho que ele volta lá na frente. Mas voltando a falar do final de semana, não acho que as coisas têm que ser assim tão rápidas. O Vasco jogou 2, 3 boas partidas, se ajeitou um pouquinho, é favorito contra o Flamengo. Não é. O Flamengo tem o melhor time da América do Sul. O Vasco pode ganhar o clássico porque ele é o Vasco. E porque todo time pode ganhar qualquer tipo de jogo, a graça do futebol é essa. Agora, ele não é melhor do que o Flamengo, ele está muito longe de ter o elenco do Flamengo e criar essa ilusão na cabeça do vascaíno, eu acho até uma bobagem, porque você vai frustrar os caras. O vascaíno vai olhar e falar, bom, então isso quer dizer que se eu sou melhor que o Flamengo, eu vou ganhar o título brasileiro, vou ganhar a Copa do Brasil. E não é isso. Né? O Vasco está no primeiro passo dele de montagem de um time para os próximos anos. Esse primeiro passo do Vasco pode demorar 3, 4 anos. O Flamengo levou 6 ou 7 para conseguir ajeitar a casa. É claro que não teve uma injeção financeira como o Vasco está tendo, pode ser que seja mais curto, mas assim, menos de 2, 3 anos, você imaginar que o Vasco vai estar disputando Libertadores, o caralho, é um grande delírio. Então, cuidado com o caça-clique aí nos devaneios jornalísticos de o Vasco ganhou 2 jogos aí do Trem e do Boa Vista, favorito contra o Flamengo. Não é. Não é, o favorito é o Flamengo. O Vasco pode fazer frente ao Flamengo sempre, até com o time de juniores, simplesmente porque nós estamos falando do Flamengo e Vasco, são camisas que se equilibram. Tem o fator clássico que é muito importante no futebol, embora algumas pessoas não considerem tanto assim. Para mim é bizarro o que acontece num clássico, né? Os times se olham diferente, tem toda aquela animosidade, aquele empurra desde o primeiro lance e tal, e isso muda completamente a característica do jogo. 1-0 para qualquer lado desestabiliza. Então, assim, sempre o Vasco vai poder bater o Flamengo e vice-versa. Agora, entrar em campo no domingo achando que o Vasco tem condição de bater o Flamengo, claro que tem. O Vasco tá bem, legal, o Flamengo não tá tão bem, legal, dá para ganhar. Agora, favorito, melhor time, não é o caso. Né? Então não vamos criar essas expectativas exageradas para que as frustrações não sejam do mesmo tamanho durante a temporada. Acho que o Vasco ainda contrata mais 1 ou 2 jogadores aí, talvez, para o time titular. Fico satisfeito de ver o Alex Teixeira se encaixando. O Alex Teixeira não foi bem no ano passado, não conseguiu voltar bem. É absolutamente natural que o Nenê perca o lugar no time, porque o Nenê está de saída, e mesmo tendo feito um golaço, entrando de vez em quando e fazendo a parte dele porque ele é um craque, o Nenê é um jogador que está deixando o futebol, está deixando o Vasco. Então ele não pode fazer parte do planejamento base do time pro resto da temporada. Eu já disse isso lá nos amistosos dos Estados Unidos. Eu falei, cara, o Nenê não tem que ser titular. Mas o Nenê não tem que ser titular. Por quê? Porque ele está saindo do time, ele está se aposentando. Então, se ele está se aposentando, você não pode montar um time em cima dele. Tem que montar um time onde ele participa de vez em quando, mas ele não está ali. Né? Por quê? Porque ele vai chegar no Brasileiro, você vai ter um choque de mudança. Tem a chegada, a volta do Andrei, que deve jogar do lado do Jair durante esse momento, mas o Andrei também é uma minissérie de curta temporada, né? Ele vai ficar ali até o começo do Campeonato Brasileiro, ainda tem uma porrada de jogo de seleção sub-20, que ele deve ser chamado, isso se ele não for chamado para a seleção principal, tá? Então não se assuste, porque nós vamos ter um treinador da seleção principal nos primeiros amistosos, que é provavelmente o Ramon, que é o treinador da seleção sub-20 interinamente. Então se tem alguém que gosta do Andrei, é o Ramon. Então a possibilidade do Ramon levar o Andrei para a seleção principal, ela existe, tá? Então talvez o Andrei venha para o Vasco e mal jogue no Vasco, que é uma expectativa que o vascaíno também tem que ter em mente. Né? Tem várias situações de convocação extra, que além da sub-20, que já são várias, e se o Andrei for convocado na maior parte delas, o Vasco vai ter problemas, e provavelmente o Chelsea não vai falar assim, não, pode ficar no Vasco, ele vai falar, manda pra seleção que eu quero que o moleque apareça e seja testado na seleção. O Vasco talvez não tenha poder de veto em cima disso, e além disso tem as questões da seleção principal, que se eventualmente ele for convocado, são pelo menos aí, sei lá, imagino que até meio do ano sejam 4 ou 6 jogos da seleção brasileira de amistosos que o Andrei desfalcaria. Se isso acontecer, o Andrei vai jogar 7, 8 partidas no Vasco, no máximo. Então, não é um jogador também que dá para construir em cima dele. Quando eu falo do volante, do Jair, do Figueiredo e tal, eu não estou esquecendo do Andrei, eu só estou colocando ele no mesmo listinha do Nenê. São 2 jogadores que vão sair. Se vão sair, você não pode construir uma temporada, né, a principal momento da temporada, que é o segundo semestre, em cima de jogadores que não vão estar ali. Então o Andrei vai ser, provavelmente, volta, titular absoluto e tal, mas não é o jogador que vai ficar no Vasco até o final do ano. Então,
O Vasco já tem que buscar essa peça. Se eu fosse dirigente do Vasco, quem que você estaria contratando? Eu estaria contratando talvez um primeiro volante para dar liberdade pro Jair, para entender que o Teixeira não vai voltar do jeito que ele voltava quando ele tinha 17, 18 anos. E sei que o Peck e o Figueiredo tem toda a condição do mundo, não só de ocupar, como também de recuar, de voltar para ajudar. Aliás, os dois voltam pra cacete para ajudar na marcação. Então eu acho que se o Vasco tem um primeiro volante um pouco mais fixo, um jogador mais... Eu acho que fica legal, eu acho que fica equilibrada a parada, entendeu? Até tem esses jogadores no elenco e tal, mas eu acho que pode ser um jogador um pouco mais indiscutível, eu diria, pelo tamanho do investimento, sabe? Tipo, vou botar um cara aqui que é ele e foda-se. Ele é o camisa 5 e todo mundo sabe, aceita, confia e tal. E o último destaque que eu quero dizer é impressionante como um time, embora tenha jogado, já tenha jogado 2 ou 3 goleiros diferentes esse ano no Vasco, é impressionante como um time passa pela segurança do goleiro, né? E é impressionante como a troca do goleiro do Vasco ela acaba sendo importante, porque infelizmente no ano passado a gente tinha um goleiro que estava absolutamente inseguro, toda a bola que ia no gol era uma dúvida do que ia acontecer, o que já não está acontecendo esse ano, então já dá uma ajuda. E o Léo Pelé, que eu falei para vocês que era bom reforço, falar, tá maluco, pagar isso no Léo Pelé? Me ouve, rapaz.